Olá, esse é o segundo Círculo de Cultura dos Agentes Territoriais de Cultura. Meu nome é Renato Marques, agente territorial de cultura da cidade de Bom Jesus, no extremo sul do Piauí. Vamos falar de democratização da produção cultural e do acesso a bens culturais. O que posso fazer para promover a inclusão e acessibilidade na cultura? Vou falar um pouco dos benefícios. Primeiro, diversidade cultural. Promover a diversidade cultural permitindo que mais vozes e perspectivas sejam ouvidas e representadas. Segundo, inclusão social, ajudar a reduzir as desigualdades sociais, permitindo que mais pessoas tenham acesso a oportunidades e recursos. Terceiro, desenvolvimento econômico, poder contribuir para o desenvolvimento econômico, gerando empregos e renda para os criadores de bens culturais. E o quarto, enriquecimento cultural, enriquecer a cultura, permitindo que mais pessoas sejam expostas a diferentes formas de expressões e criatividade. Opa, eu sou o João Vitor, agente territorial de cultura aqui no município de Amarante, Piauí, na região do Médio Parnaíba, e eu vim trazer para vocês aqui um tema bastante complexo, que é educação e políticas públicas no combate à desigualdade. E aí, primeiramente, a gente vai purificar essas desigualdades, né? A gente vai ver desigualdade de gênero, de raça, territorial, cultural, né? Porque essas desigualdades, elas traçam por muitas vezes o destino de um povo, né? Como que esse povo vai viver dali para frente a partir das suas desigualdades. E aí as políticas públicas, por vezes, corrigem algumas desigualdades, né? Hoje a gente tem dentro das universidades um número maior de pessoas negras e pessoas pobres por conta de políticas públicas como cotas, certo? Que é uma política pública que vai estar ali corrigindo um problema. Só que por muitas vezes essas políticas são criminalizadas, quase que criminalizadas por um povo, entendeu? Que por vezes poderia estar acessando essa política pública, mas acha que aquilo ali é uma regalia que um governo está dando para essa parcela da população, entende? Então essa população não é educada. Então a gente tem esse embate da educação e da política pública, porque a gente tem um povo que, em sua maioria, não é educado para receber uma política pública, certo? E aí é um povo que vive em situação desigual. Então a gente tem um mantimento das desigualdades a partir de falta de educação e não reconhecimento de políticas públicas. Isso é uma das provocações que eu estou trazendo para essa discussão. Bom dia, gente, boa noite. Aqui é Mano Chagas, diretamente de Picos, como agente territorial de cultura. E a parte que coube a mim estar tentando discutir é como é que a gente vê a questão dos desafios dentro desse mecanismo que seria a democratização da produção e do acesso aos bens culturais. Então, eu elenquei 3 momentos aqui. O primeiro, a questão da desigualdade de recursos. É notório que há uma falta de recursos e infraestrutura, que isso termina limitando, né, para que a gente tenha oportunidades de fato e com essas oportunidades que chegam os recursos para que os grupos, as entidades, os agentes culturais possam fazer. Um segundo momento ainda na questão do desafio, essa concentração de poder. A gente vê que todo aquilo que a gente fala em termos de democratizar ainda está na mão de um pouco, de uma sociedade ainda que determina o que é esse acesso, entendeu? Por exemplo, a maioria do pessoal não tem acesso a museu, não tem acesso aos bens culturais básicos, entendeu? Então, há uma dificuldade dessa concentração, como cultura fosse algo de um determinado grupo, e como é hoje, né? E, por fim, é a questão que eu mais desperta, que me provoca, essa questão da comercialização da cultura. Olha, hoje eu vou falar aqui uma coisa bem pertinho. Olha, é tão cruel que eu vejo, por exemplo, dentro de diversos segmentos, alguém é o bambambam e os outros parece que não valem nada, sabe? Então essa comercialização que não tem acesso a todos. A gente vê, por exemplo, quando fala-se de música, aí vamos lá para um exemplo sertanejo, com ingressos a valores exorbitantes, ou seja, uma determinada massa da sociedade não tem. E ao mesmo tempo, além dessa comercialização, ainda fica na mão de pessoas, como eu vejo gente que comercializa aqui artesanato, se ele nunca sabe nem o que quer fazer um artesanato, ele só compra e vai lá e vende, entendeu? Então eu ainda vejo muito triste. Então é por aqui que eu termino minha fala e a gente vai fazer a discussão durante o processo do segundo ciclo, né, que é esse
da cultura. Então a gente vai estar aí até amanhã. Fala galera, Oliveira de Piripiri. Vou contribuir um pouco com o nosso tema de democratização, a produção e acesso de bens culturais. E eu queria focar um pouco na ideia de descentralização, né? E existem alguns locais, algumas cidades ou centros onde a produção e o acesso aos bens culturais estão centralizados, né? E aí, o que seria essa política de descentralização, né? É exatamente permitir, possibilitar que existam as condições para que possa existir a fruição, possa existir a produção de bens culturais em locais onde há ausência disso, né? Então, o que seriam essas condições, né? A gente tem, por exemplo, se a gente pensar em termos institucionais, as instituições, e aí envolve um monte de coisa, envolve o Estado, né? As suas secretarias, Secretaria de Cultura, as fundações, né? Museus, instituições em que o agente ou a sociedade pode chegar junto, né? E promover a fruição e o acesso e a produção desses bens culturais. As redes, né? As redes colaborativas, as redes de tensão também dos agentes, né? Então tem, por exemplo, a cooperação entre grupos, né? De produção e espaços de formação, eventos, coisas que saem dos próprios grupos, né? A gente tem, por exemplo, por um lado esse fomento de políticas culturais a partir do Estado, mas também tem um fomento que vem dos próprios grupos, né? Que estão aí se movimentando, circulando, e as coisas vão acontecendo também por essas vias. Aí você tem as instituições, os agentes, você tem também a circulação e a troca de saberes, né? Entre isso, e tudo isso está centrado em algumas regiões. A gente pode pensar, por exemplo, nas capitais. A gente pode, em termos de Brasil, a gente pode pensar, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo ou em outros centros em que isso está concentrado, né? E por que é importante essa descentralização, né? Quando a gente começa a permitir, a possibilitar que essas condições sejam postas em outros espaços que há ausência disso, a gente permite também em que os agentes culturais, né, e os bens culturais, que são as particularidades dessas regiões, e aí falando de uma pessoa do interior do estado, como eu acho que a maioria dos agentes culturais aqui são, a gente conhece bem as dificuldades e a gente conhece bem as particularidades das regiões em que a gente está submetido, que a gente está veiculando e produzindo nossos bens culturais, né? Então, permitir, né, a circulação, permitir a produção e o acesso a esses bens parte também dessa ideia de descentralização, e aí vocês já superam uma barreira, porque são várias, né? E aí a gente vai falar delas na nossa conversa, né? Bom, é isso, eu vou ficar por aqui e vou deixar o papo para o ciclo de cultura. Saudações catingueiras! Eu me chamo Tininha Lanos e estou falando aqui direto da Caatinga, da Serra da Capivara, no Piauí. Estamos falando sobre um assunto assim muito importante para a cultura brasileira, que é a democratização da cultura. Como a gente pode pensar modelos que envolvam grupos artísticos, né, e as novas tecnologias e as leis e políticas, como a gente consegue fazer essa articulação. Principalmente quando a gente fala de povos tradicionais, comunidades do campo, né, pessoas que estão vivendo em locais distantes dos centros urbanos, onde você tem mais equipamentos culturais, mais incentivo, né? Bom, o que a gente tem aprendido dentro da política cultural que vem sendo desenvolvida no nosso país é que a gente está muito longe dessa democratização. Mas como a gente, nos últimos 20 anos, tem discutido leis, né, não só leis, como políticas, né, a gente já discutiu políticas de governo e políticas de Estado. Então é muito importante o protagonismo de pequenos grupos sociais, né, que eles continuem fazendo e criem seus métodos, façam a economia criativa circular. Então eu estou falando aqui da Serra da Capivara, porque aqui é o trabalho que eu venho desenvolvendo. É um trabalho de incentivar uma certa utilização
da sua própria produção cultural como uma forma de democratizar o acesso, a confluência de saberes, na troca de experiências. Então, eu acho que a Lei Cultura Viva é um bom exemplo, eu vou falar um pouco sobre ela e como uma política de governo poderia virar, se a gente batalhar, enquanto grupos culturais, uma política de Estado.